Olá, galerinha angelical, eu sou a Lívia Maris Jepsen, trabalho com a terapia dos anjos de Doreen Virtue no meu site mycrystalangel.com e sou clarividente, recebo mensagens dos anjos desde uma idade bem pequenininha, venho de uma família de médiums, aprendi tarô com as minhas duas avós, materna e paterna, e a minha mãe, que sempre me levou a cursos de anjos, é cabalista, então eu aprendi muito por causa dessa família. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre as hierarquias angelicais e como se comunicar com elas. Então vamos começar do começo. Quem são os anjos? Anjos, essa palavra anjos, do grego é angelos, significa mensageiro, e do latim angelus significa mensageiro. Os anjos, eles são mensageiros de Deus. Os anjos, eles são não de uma religião específica, mas eles não têm uma denominação. A maioria das religiões do mundo acredita em anjos. Podem até ter outros nomes para esses seres celestiais, mas todos acreditam em anjos. Os anjos estão com todas as pessoas, inclusive com as pessoas que não acreditam em anjos. Inclusive os ateístas também têm anjos. Os anjos são seres de amor incondicional. Eles estão na quinta dimensão, da quinta dimensão para cima. Alguns canais angelicais dizem que o arcanjo Miguel ele é originário da sétima dimensão, mas que ele trabalha mais na quinta dimensão para poder ajudar a gente melhor, porque nós estamos na terceira, então seria uma dimensão mais próxima da nossa. A diferença da terceira, da quarta dimensão para a quinta, sexta e acima é a ausência total de ego. Então, da quinta dimensão acima não existe o ego. O ego é como se fosse aquele diabinho falando numa orelha e o anjinho falando na outra, então o diabinho seria o ego. Então, como os anjos não possuem ego, eles não julgam a gente, por isso que eles são capazes de amor incondicional. O que isso quer dizer? Que não existe, por exemplo, quando os meus clientes chegam para mim e falam: Lívia, acho que o meu anjo está bravo comigo. Isso não existe, porque eles sempre vão enxergar você na sua pureza e vão ver qual é a razão que fez com que você errasse. Não que eles concordem com o seu erro, mas eles vão procurar a razão que fez com que você cometesse aquele erro. Não importa o que você tenha feito, pensado ou falado, os anjos veem o seu coração, te amam e não te abandonam e te levam para o caminho da luz. De acordo com as canalizações da maioria dos canais mais respeitados, os anjos, eles não têm julgamento, então eles sempre vão nos ver como os filhos de Deus, perfeitos, feitos na imagem e semelhança do Criador. Então eles te veem como amor incondicional, e dentro da sua essência é isso que você é. Inclusive as pessoas que fazem coisas erradas ou maltratam outras ou roubam, elas têm esse amor e essa essência divina dentro delas. Pode estar toda camuflada com o ego, com as coisas mundanas, a pessoa pode estar perdida, pode estar fora de sua essência divina, mas é isso que os anjos enxergam. Eles enxergam aquele potencial divino dentro de cada um, aquele amor incondicional dentro de cada um, e trazem isso para fora. Uma história interessante que eu queria contar para vocês é que os anjos nem sempre foram pintados com asas. As pinturas mais antigas que a gente tem acesso, eles eram pintados sem asas, mas as pessoas confundiam aquela aura de luz branca com asas. E também alguns pintores começaram a pôr asas nos anjos como um simbolismo de que eram seres que voavam, né, que flutuavam. E as pessoas começaram a confundir. E com o tempo os anjos começaram a aparecer para os humanos com asas brancas mesmo. Então isso ficou uma marca registrada para a gente saber que trata-se de anjos.
E até uma das formas dos anjos mostrarem ou darem sinais de sua presença é a gente encontrar peninhas brancas em lugares inesperados. Por exemplo, antes de eu fazer o curso da Terapia dos Anjos, encontrei uma peninha branca no meu travesseiro, quando eu pedi um sinal para o Arcanjo Miguel de que eu estava fazendo a coisa certa. Então eu acordei com uma peninha bem no meu travesseiro, que era uma coisa impossível. Não que eles percam penas por aí, mas é uma forma deles mostrarem um sinal pra gente, né? Então acabaram aparecendo assim. Como que você vai diferenciar, por exemplo, se você desenvolve sua clarividência, que todas as pessoas podem fazer isso, como você vai diferenciar, por exemplo, alimentar uma fada, por exemplo, de um anjo? A forma mais fácil de você identificar a diferença é o tipo de asa, porque fadas que são elementais seres da natureza, ou anjos da natureza, como a gente chama, eles vão ter asas de borboleta ou de libélula, coloridas, né? E os anjos, eles vão ter as asas brancas, aquelas brancas, e deixam as peninhas brancas pra gente como sinal da sua presença. Então essa é a parte que eu acho mais linda da terapia dos anjos e da comunicação angelical, que é que os anjos querem ser entendidos. Então as pessoas se preocupam bastante com sinais, se os anjos estão mandando símbolos dificílimos, mas na verdade as coisas não são bem assim. Eles não vão mandar aqueles códigos super difíceis para você decifrar. Normalmente, principalmente os seus anjos da guarda pessoais não vão fazer isso, porque eles querem ser compreendidos. Então eles vão fazer de tudo para você ouvir a mensagem, vão repetir a mensagem de diversas formas para você, até você compreender a mensagem. Sim, todas as pessoas têm capacidade de se comunicar com anjos. Você não precisa ser clarividente, clareaudiente para receber respostas dos anjos. Provavelmente você já obtém respostas de anjos, só que você ainda não percebeu. Apesar de que todas as pessoas podem canalizar anjos, todas podem ver os anjos, abrir a clareaudiência, a clarividência, porque todos são feitos da mesma imagem e semelhança do Criador. Então eu dou o curso disso, existem outros cursos também, mas eu dou o curso de comunicação angelical, Mensageiro dos Anjos, que eu vou dar informação no final deste curso aqui. Mas agora eu posso dizer para vocês como se comunicar com os anjos de uma forma simples, se você não quiser canalizar, fazer leituras e ver os anjos. Você pode pedir, porque os anjos respeitam o nosso livre-arbítrio. Você vai pedir de uma forma clara e com sentimentos. Eu gosto muito de cartas por escrito ou falado em voz alta, porque o pensamento das pessoas é muito confuso. Muitas vezes você está pedindo algo, mas você tem internamente uma dúvida sobre o que você está pedindo. Por isso que eu reparo com os meus clientes que é muito mais garantido que você vai obter uma resposta do seu anjo ou o seu pedido atendido se você for claro e pedir com clareza de sentimento e clareza nas suas palavras também. Os anjos vão responder todos os seus pedidos, contanto que não sejam pedidos que prejudiquem uma outra pessoa ou você mesmo, não prejudiquem o seu propósito, e não sejam contra o livre-arbítrio de alguém, porque eles respeitam o livre-arbítrio de todas as pessoas. As respostas dos anjos, você vai poder pedir sem a sua clarividência. Eles vão te trazer com sinais ou com amigos. Você quer uma resposta a respeito de um relacionamento, alguém te dá um livro. Então eles vão trazer de formas físicas as respostas que você procura. Meus clientes me perguntam muito sobre o fato dos anjos deles demorarem muito para responder o pedido, para atender o pedido deles. Como a gente conversou, os anjos eles sempre vão responder, contanto que não vá contra o livre-arbítrio de ninguém, não vá contra o seu contrato que você tem nessa vida, por exemplo, um karma, uma lição que você tem que passar. Então, se for atrapalhar o seu propósito ou algum contrato, então eles não vão poder te atender.
e também que não te prejudique ou prejudique alguém de alguma forma. Fora isso, eles sempre vão atender pedidos pequenos ou pedidos grandes. Inclusive existe um livro sobre os milagres do Arcanjo Miguel, que tem várias histórias reais dele consertando eletrônicos, de eletrônicos que caíram na água, e daí você pede pro Miguel no dia seguinte já tá funcionando. Eu mesma já fiz isso quando eu não era crudivorista, a minha panela de arroz. Eu já lavei ela algumas vezes que cheguei a queimar ela. E aí eu falava, eu não posso comprar outra agora, Arcanjo Miguel, por favor, conserta pra mim. No dia seguinte ela tava funcionando de novo. Ele consertou pra mim umas 3, 4 vezes já aquela panela de arroz antes de pifar tudo. Computador, ele é muito bom nisso. É só pedir, Miguel, me ajuda aqui, por favor, e ele ajuda. Meu celular também já caiu na água e ele já consertou, e existem inúmeras histórias de várias pessoas de conserto de eletrônicos que é uma qualidade do Arcanjo Miguel que não muitas pessoas conhecem, mas ele é muito bom de consertar eletrônicos, na verdade. Então, se o seu pedido não violava nenhuma dessas regras, cheque se o seu pedido não estava confuso. Porque muitas vezes a gente pede algo, principalmente quando pede com pensamento, mas com dúvidas sobre aquilo. Então a mulher pede um filho, mas tem dúvidas se quer mesmo ter filho. Pede um relacionamento, mas não tem certeza se quer perder a liberdade. Pede um novo emprego, mas também não tem muita certeza se quer sair daquele emprego antigo. Essas coisas atrapalham, porque eles vão ouvir seu coração, então você na verdade está pedindo duas coisas opostas, então eles não tem como ajudar. Você está pedindo para ir, para não ir. Uma outra razão é se você tiver ideias limitantes. É uma outra razão que os anjos não vão conseguir te ajudar, porque ideias limitantes de não merecimento. Então você quer e não quer, por sentir que não merece. Ou, por exemplo, você pede ajuda financeira, mas você acredita que dinheiro é sujo, então essas ideias limitantes vão te atrapalhar na hora de receber os anjos, porque você mesmo está bloqueando a energia deles em atender o seu pedido. Então eles já trabalham instantaneamente quando você pede, mas se você tem essa energia bloqueando, aí você não recebe, sem querer, lógico. Ansiedade é uma outra razão que atrasa demais. Eu já vi coisas que apareciam nas leituras angelicais que iam acontecer dentro de um ano, e daí depois de um ano a pessoa volta, olha, ainda não aconteceu, o que está acontecendo? Eles mostram ansiedade. A ansiedade atrapalha demais e atrasa as coisas. Então algo que poderia acontecer mês que vem pode demorar meses para acontecer se você está ansioso. Porque a ansiedade, ela é uma energia contrária dos anjos. Ela vem do ego, ela vem do medo de não acontecer. Então a gente fica muito, tem que acontecer, tem que acontecer. Na verdade a gente tem que entregar e ter fé. Falar, Deus, eu gostaria disso ou algo melhor. E Ele vai entregar para você. Algo importante na hora de pedir também, algumas pessoas se sentem culpadas de pedir para os anjos porque aprenderam a pedir diretamente para Deus. E tanto faz, se você pedir diretamente para Deus, um anjo vai aparecer. Quem tem clarividência pode te confirmar isso. Toda vez que você fala Deus me ajuda, ele sempre envia um anjo, porque eles são os mensageiros de Deus, eles são uma conexão direta com Deus. Alguns dizem que os anjos são as facetas de Deus, diversas facetas de Deus. Então que eles são Deus. E uma outra razão que pode ser que os anjos não estejam te atendendo é o medo da mudança. Quando você tem medo da mudança, por exemplo, você quer um emprego novo, aí os anjos te trazem uma oportunidade, daí você tá com medo da mudança de emprego e acaba não largando aquele emprego antigo, começa a botar defeito na oportunidade nova, tá muito bom pra ser verdade, não sei se eu vou querer. Então quando você faz um pedido, você presta atenção nas respostas que os anjos estão trazendo através da sua vida. E eles vão abrindo portas para você, e você tem que entrar por essas portas. Sempre vai ter uma ação, porque quem tá aqui no plano físico é você, não o anjo. Então ele não vai fazer por você, mas ele vai te abrir a porta para você entrar.
Quando você começar a estudar angelologia, você com certeza vai se deparar com as ordens angelicais, ou as hierarquias angelicais, ou coros angelicais, que é a mesma coisa. O que a gente encontra agora, essa ordem angelical que nós encontramos nos livros recentes, a maior parte é a influência de Pseudo-Dionísios, que foi um estudante de teologia, escritor, filósofo, que se chamou, se denominou Dionísio, mas mais tarde foi chamado de Pseudo-Dionísio. Então ele é conhecido como Pseudo-Dionísio mesmo. O que Pseudo-Dionísio fez foi reunir textos tanto da Bíblia quanto de vários outros lugares, outras fontes que falavam sobre a hierarquia angelical, e ele escreveu um tratado sobre as hierarquias celestes. A partir dele, no século V, todos os outros textos eram similares na classificação. A classificação que Dionísio apresenta é até mais completa do que a da Bíblia. A Bíblia está faltando alguns. Então, o que Dionísio fez foi escrever os coros angelicais em 3 tríades. Ele separou: a primeira tríade são dos anjos que estão mais próximos de Deus, serafim, querubim e tronos. A segunda tríade, dominações, virtudes e potências. E a terceira tríade, principados, arcanjos e anjos. A primeira tríade, ou esfera dos anjos, é composta pelos 3 primeiros coros de anjos, serafins, querubins e tronos. São os anjos que estão mais próximos de Deus, a hierarquia mais elevada dos anjos, e eles são conhecidos como conselheiros celestiais. Então vamos olhar esses 3 primeiros coros de anjos mais a fundo. Então, o primeiro coro de anjos, que é dos serafins. Essa é a ordem mais alta de anjos, são os anjos que estão mais próximos de Deus, eles são pura luz. Se você olhar o nome serafim, vindo do hebreu e do grego, significa abrasar, queimar e consumir. Eu achei interessante colocar essa pintura, porque eu gostaria de ilustrar que esses anjos eles estão descritos em Isaías, como cantando louvores a Deus e como tendo 6 asas. Pseudo-Dionísio descreve a capacidade desses anjos de inflamar os anjos inferiores no cumprimento dos desígnios divinos, purificando-os com seu fogo, iluminando suas inteligências e destruindo toda a sombra. A ordem dos serafins, eles têm poder de emanar chama divina para nos purificar, para nos iluminar, mas para chegar até eles nós precisamos eliminar o medo. O príncipe desse coro de anjos é o arcanjo Metatron. O segundo coro de anjos é composto pelos querubins e o príncipe é o arcanjo Raziel. Geralmente os querubins eles são pintados assim, como anjos bebês, apesar de que não são todos que têm essa aparência. Os querubins eles são anjos guardiões da luz divina. Para alguns teólogos, os querubins estão no topo da hierarquia angélica porque eles não consideram os serafins como anjos, por serem citados só uma vez na Bíblia e louvando a Deus ao invés de estarem transmitindo mensagens ao profeta. Querubins são citados na Bíblia. Em Gênesis aparece um querubim como guardião do jardim de Éden, que expulsou Adão e Eva após o pecado original, e também aparece em Ezequiel, que os querubins são descritos como guardiões do trono de Deus. Moisés tinha imagens de querubins na Arca da Aliança. São Jerônimo e Santo Agostinho interpretam o nome querubim como plenitude de sabedoria e ciência, o que faz sentido também porque o príncipe Raziel, ele guarda conhecimentos esotéricos, metafísicos, ele é um anjo que quando você está precisando adquirir conhecimento, estudar, você vai ter um bom amigo que vai te ajudar, é o príncipe Raziel.
E como todo mundo já sabe também, vários angelólogos dizem que o Cupido faz parte desse grupo, né, de querubins, porque eles são anjos do amor, são puro amor. Os tronos formam o terceiro coro de anjos, ainda na primeira esfera, o príncipe Saquiel, e trono significa anciãos. Eles são identificados como 24 anciãos que se prostram, que se humilham perante Deus. Então eles são símbolos de autoridade divina, mas também de humildade, da perfeita pureza e livre de toda contaminação. Eles também são guardiões de todo o planeta. Alguns angelólogos dizem que o nome Tronos veio do hebraico, que significaria anjos da noite, e que por isso eles estão associados com a Terra, simbolizam as forças criativas em ação. Então eles vão nos ajudar a contemplar o futuro, inspirar os homens à arte, à beleza e à ação. Agora vamos para a segunda tríade ou esfera das hierarquias angelicais, onde nós temos o quarto, quinto e sexto coro de anjos. Dominações ou domínios, tanto faz como você usar, virtudes e potências. Enquanto a primeira esfera tratava de conselheiros celestiais, esses são os governantes celestiais. Eles são príncipes da corte celeste. Então vamos ver cada um deles. Quarto coro de anjos, dominações ou domínios, príncipe Tzadkiel. Esses anjos são conhecidos como os burocratas divinos, porque eles fazem a ligação do mundo material ao mundo espiritual. Eles têm a função de regular também as atividades dos anjos inferiores, e eles também distribuem funções aos outros anjos, então eles são governadores. Domínios são anjos líderes, que são geralmente pintados com a forma humana de extrema beleza, alados, e são anjos que auxiliam também, ao que nos diz respeito, nos auxiliam nas emergências, nos conflitos que devem ser resolvidos logo. Então eles colocam ordem nas coisas também. Também são os anjos da profecia e dos alquimistas e também podem inspirar as pessoas com as artes e música. O quinto coro angelical é composto por virtudes. O príncipe é o arcanjo Rafael, e esses são os que governam as coisas físicas do universo, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas e inclusive a Terra. Esses anjos também transmitem energia divina a todos os seres, por isso que eu escolhi essa foto linda. Em Efésios, eles são citados pelos seus atributos de pureza e fortaleza. E Pseudo Dionísio diz que esses anjos possuem uma virilidade e poder inabaláveis, buscando sempre espelhar-se na fonte de todas as virtudes e as transmitindo aos seres inferiores. Esses anjos também são conhecidos por promoverem milagres na Terra e também por inspirarem e ajudarem as pessoas a encontrarem o seu propósito divino e a executarem o seu propósito divino, porque eles podem também afastar anjos maus e obstáculos que estão no caminho do propósito divino e também da vontade divina na Terra. Angelólogos também chamam anjos dessa ordem das virtudes de anjos brilhantes ou luzes brilhantes, e acredita-se que eles são os anjos que inspiram os santos. Jesus tinha 2 anjos dessa ordem no momento da sua ascensão. Agora o último grupo de anjos da segunda esfera é o sexto coro de anjos, que são as potências ou potestades. Também já vi alguns angelólogos chamando este grupo de poderes. Uma das funções deste grupo é manter os demônios sob controle, proteger a humanidade e também guardar os arquivos akáshicos.
Então eles são como os senhores do karma, angelicais, e eles são portadores da consciência de toda a humanidade, carregados da história e da memória coletiva. São anjos guerreiros, completamente fiéis a Deus, são extremamente justiceiros, apesar de que, lógico, sendo anjos e não possuindo ego, eles veem o lado das duas partes sempre, mas eles sempre lutam por justiça. Esses também são os anjos do nascimento e da morte, e eles também guardam animais. Então, resumindo, esses são os anjos da justiça que colocam ordem e estabelecem a moral. Agora, finalmente, a terceira tríade ou esfera do coro dos anjos, que inclui os principados, arcanjos e anjos. Esses são os anjos que são os mensageiros de Deus para a humanidade. Eu vendo cada um deles, o sétimo coro de anjos dos principados, cujo príncipe é Raniel. Esses são os anjos integradores, eles protegem países, cidades, escolas, grupos amplos. Esses anjos, eles são encarregados de receber as ordens das dominações e das potestades e transmiti-las aos reinos inferiores. Esses anjos, eles também guiam os líderes religiosos para que eles continuem no caminho da luz, no caminho da verdade. Eles trabalham bem próximos dos nossos anjos da guarda pessoais, a fim de nos inspirar, nos guiar. Estes anjos são geralmente representados com coroa e cetro, para representar que são príncipes. Então, resumindo, os principados são aqueles que vão proteger grandes grupos, por isso que eles trabalham tão próximos de líderes, para ter certeza que eles estão no caminho certo, na vontade divina. Acredita-se que o príncipe de Israel é o arcanjo Miguel, apesar de que outros países também clamam que o príncipe deles é o arcanjo Miguel. Agora vamos para o oitavo coro de anjos, que são os arcanjos. O príncipe dos arcanjos é o Micael. O nome arcanjo ele vem do grego arcângelos, que significa anjo principal ou anjo-chefe. Então, ele é o anjo que vai governar os nossos anjos pessoais, anjos da guarda. Esse nome, arcanjo, ele é mencionado no Novo Testamento 2 vezes. E essa ordem pertence aos únicos anjos cujos nomes são conhecidos através da Bíblia, que é o Miguel, Gabriel e o Rafael. Miguel, ele é especificamente citado como o arcanjo. Acredita-se pela tradição de que Gabriel seja arcanjo, mas não existe nada citado claramente na Bíblia de que o Gabriel seja arcanjo. Gabriel foi o anjo que disse a Maria que ela seria mãe de Jesus. O interessante sobre o arcanjo Gabriel é que antigamente, nas primeiras pinturas, as pinturas mais antigas que você encontra do arcanjo Gabriel, ele era pintado como um anjo feminino, de aparência feminina, e com o tempo começaram a pintar como um anjo masculino. Alguns angelólogos, como a Doreen Virtue, vê arcanjo Gabriel como uma energia feminina. Em Tobias, o arcanjo Rafael diz que ele é um dos 7 que estão diante do Senhor. O livro de Enoque fala de mais 4 arcanjos, Uriel, Ituriel, Amichel e Samuel, que seriam responsáveis pela vigilância universal durante o período dos anjos caídos. A Igreja Ortodoxa, ela aceita Uriel como sendo um arcanjo e até celebra junto com os outros arcanjos. Então, obviamente, por ser uma hierarquia, então eles vão trazer as mensagens dos principados para os anjos, e os anjos, por sua vez, vão nos guiar.
São João viu 7 tochas, que seriam os arcanjos, queimando como uma só no trono de Deus. Mas é interessante a gente falar aqui que existem muitas controvérsias quanto ao número de arcanjos. Alguns angelólogos vão dizer que existem infinitos números de arcanjos, outros vão dizer que são só 7, outros que são 11. Então existem várias divergências a esse respeito. E finalmente, o último coro de anjos da última esfera, da hierarquia angelical, que é o 9º coro de anjos, que são os anjos propriamente ditos. Este coro é o que está mais próximo da gente, então eles seriam os mais fáceis da gente escutar, ou ver, ou entender suas mensagens, sentir sua presença. Existem milhões de anjos na Terra ajudando para todos os tipos de coisas, cuidar de animais, de plantas, tudo que tem vida tem um anjo guardando. Para se comunicar com esses anjos, você não precisa necessariamente saber o nome do anjo. Você simplesmente pede como um amigo: anjos, me ajudem com isso, anjos do amor, me ajudem com este problema, anjos da saúde, me ajudem com aquele problema. E os anjos específicos desse assunto virão ao seu socorro. Fazem parte deste grupo também os nossos anjos pessoais e também os nossos anjos cabalísticos de cada data de nascimento. Então assim encerramos os 9 coros de anjos com os anjos que são os seres celestiais que estão mais próximos da gente aqui na Terra. Eles são o último degrau da hierarquia angélica que nós descrevemos para vocês anteriormente. Oi de novo! Então, como vocês puderam reparar, o estudo da angelologia, ele pode ser muito controverso. E isso deixa as pessoas muito frustradas. Então, as pessoas vêm para mim, os meus alunos chegam em mim frustrados, confusos, porque se você ler 10 livros diferentes, você vai notar que tem 10 opiniões diferentes. Isso não quer dizer que um angelólogo está mais certo do que o outro. Então, o conselho que eu dou para os meus alunos, que eu vou dar para vocês, é para você seguir o seu coração. Não joga fora o material todo de um livro ou de um angelólogo que você confiou até agora só porque tem algumas informações que você discorda. Para tudo, a gente tem que usar o método supermercado. É o que eu ensino aos meus alunos. Você vai, pega o que você precisa e deixa aquilo que não serve para você no momento. Talvez sirva um dia, talvez não. Mas é impossível que você concorde com tudo que todos os angelólogos vão dizer. Se você tem desejo de ir a fundo na angelologia, você vai procurar cursos e livros, e até na internet tem bastante coisa, e você vai perceber que até os coros de anjos apresentam divergências. Esse que eu ensinei para vocês é o que é o mais aceito, é o mais usado, é o que você mais vai encontrar. Mas mesmo assim tem divergências, inclusive quanto à função de cada coro, a quantos coros de anjos existem. E também existem divergências até de que anjos fazem parte de cada coro. Por exemplo, existe uma divergência sobre Lúcifer antes de cair, se ele era querubim. Em alguns livros você vai encontrar que ele era querubim antes de cair, em outros vão dizer que ele é serafim, como na Bíblia dos Anjos diz que são serafim. E eu já vi pessoas brigando quanto a isso. Então eu gosto sempre de falar para as pessoas que eu ensino, que eu dou palestras, que a gente precisa tirar o foco disso, porque o foco é o quê? Os anjos são seres celestiais, então não é importante se um anjo é parte desse coro, daquele coro. O importante é que eles são seres de amor incondicional, que eles estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Todas as pessoas têm capacidade de se comunicar com anjos e também de receber
mensagens dos anjos. Nenhum angelólogo eu vejo como uma pessoa especial, eles só estão com os canais abertos, mas todas as pessoas são iguais na essência, são filhas de Deus e foram feitas na imagem e semelhança do Criador, elas têm essa capacidade. Tanto que a maioria das crianças tem uma certa mediunidade, elas conseguem ver anjos, depois com o tempo, com a vida na Terra, a vibração mais densa, a gente acaba fechando essas habilidades e todas as pessoas podem reabrir essas habilidades. Muitas pessoas chegam com medo, elas querem reabrir, mas têm medo de ver coisas feias. Mas eu te digo que se existe algo feio, é melhor que você veja do que você não vê e aquela coisa feia fica lá escondida. Mas se você mantém essa vibração, você ora, você se comunica com anjos, pede proteção, é difícil você ver coisas feias, são coisas lindas que você vai ver e vai sentir no plano espiritual. Mas se você não quiser abrir essa clarividência novamente, essa clareaudiência, suas habilidades de ver o outro plano, você também pode se comunicar com anjos. Eu vou ensinar algumas formas simples, mas se você quiser um curso mais detalhado, eu vou dar as informações no final desse vídeo. Os anjos, eles vão se comunicar com você como um amigo, então não existe uma forma certa ou errada de se comunicar, contanto que essa oração seja feita com o coração. Então, se você se sente melhor, você sente que é mais eficaz você pegar uma oração pronta, um ritual pronto da Cabala, por exemplo, vai fundo e faz que vai funcionar. Se você acredita que você falando com seu coração ou se ajoelhando, eles não precisam disso, mas é como você se sente merecedor, como você sente que vai ser mais eficaz. Você faz uma oração como amigo e pede de coração aquilo que você deseja que seus anjos te ajudem. Mas pede com clareza e pede sem culpa, porque muitas vezes nós bloqueamos a ação dos anjos, como eu expliquei no início desse vídeo, com a nossa sensação de culpa, de que nós não merecemos aquilo que nós estamos pedindo. Mas você é um filho amado de Deus, Deus ama a todos incondicionalmente, e Ele quer que todos sejam felizes. Ninguém está aqui para sofrer, na verdade. Então, se a gente tem um sofrimento em alguma área da nossa vida, é porque pode ter sim uma lição, mas a lição não precisa ser com sofrimento. Então, nós que estamos bloqueando algo naquela área, é nós que estamos impedindo a felicidade naquela área da nossa vida de alguma forma. Quando você faz um pedido aos anjos, os seus anjos da guarda vão te mostrar de diversas formas aquela resposta. Então acontece muito, por exemplo, comigo de um livro cair da prateleira. Eu já recebi muitas respostas andando na livraria que o livro cai na prateleira. Existem alguns livros de histórias reais de anjos também da Dani Virtue. Vários clientes dela isso acontece. Eu não sei se com você seus anjos fazem dessa forma. Ou sinais, anjos, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eles deixam as peninhas, ou você vê, de repente naquele momento alguém fala a palavra anjo, ou você vê no céu uma nuvem que parece um anjo. Isso são sinais físicos que eles usam também para se comunicar. E quanto mais você notar esses sinais, mais eles vão acontecer. Você começa a se abrir mais para esses sinais. Existem sinais com números, vários tipos de sinais, se você quiser depois checar o meu website. E eu tenho alguns artigos sobre sinais de anjos também. Uma outra forma que os anjos vão se comunicar com você e te dar respostas ou atender seus pedidos é através de amigos ou informações, ou convites para fazer algo. Então fique sempre atento, se você fez uma oração pedindo algo, não fica recusando tudo que te enviam, porque aquilo pode ser a porta que os anjos enviaram para você. E algumas ideias também eles podem dar. Se você está com uma ideia fixa há muito tempo de fazer algo, mas você está procrastinando, deixando para amanhã, então pensa nisso, que pode ter sido uma ideia que o anjo enviou para você. De repente essa ideia não parece algo muito grande, não parece ter a ver com o que você pediu, mas vai estar ligado de alguma forma, em alguma porta que os anjos estão abrindo para te levarem à realização do seu pedido, do seu desejo. Um exemplo bem legal que eu gosto de exemplificar
Aconteceu com a própria Doreen Virtue, que numa fase que ela estava solteira, ela já tinha separado do marido há bastante tempo, ela estava pedindo muito por um namorado aos anjos, mas ela recebia mensagens de que ela tinha que ir para yoga. Ela não ligou que ir para yoga tinha a ver com uma namorada, mas ela entendeu que os anjos queriam que ela fosse para yoga. Como vieram essas mensagens? Todos os lugares que ela ia, tinha alguém falando de yoga, alguém dava panfleto de yoga, amigas chamando para ela ir para yoga, ela ligava a televisão, só tinha yoga. Então foram vários sinais físicos que fizeram ela entender que ela precisava ir para yoga. Chegando na yoga, ela reconheceu um namoradinho de infância dela, que era o Steven, e eles se casaram. E ela não tinha ideia de que a yoga era a forma dos anjos atenderem o pedido dela. Então, muitas vezes, os anjos estão te respondendo com algo que não tem nada a ver com o que você pediu, mas isso é a resposta dos anjos. Então, preste atenção, se você fez um pedido, preste atenção em portas que se abrem, mesmo que elas não tenham nada a ver. Então, antes de começar a fazer a meditação dos anjos, para vocês ficarem com a energia deles, eu gostaria de falar para vocês os serviços que eu tenho no meu site. Se você gostaria de aprender mais a fundo sobre os anjos, aprender a fazer leituras dos anjos, obter respostas acuradas dos anjos, fazer leituras para você mesmo ou para os outros, canalizações, aprender a ler cartas ou não, também fazer leituras sem precisar de cartas ou de nada. Você pode acessar o meu site, procurar pelo curso de Mensageiro dos Anjos. Esse curso eu desenvolvi, que inclui todas as técnicas que eu aprendi e todas as informações que eu aprendi durante a minha vida estudando os anjos, e também aprendi através do curso da Doreen Virtue nos Estados Unidos, que foi de terapia dos anjos, Angel Therapy, que acho que até hoje só tem eu e uma moça no Rio de Janeiro que trouxeram esse curso para o Brasil. Também aprendi com a Jailina Goodings algumas técnicas interessantes que eu adicionei no meu trabalho, que é uma angelóloga e escritora da Inglaterra, e de tudo mais, que todas as outras que eu estudei. É um curso particular que a gente faz com hora marcada, um horário conveniente para nós dois, e fazemos através do Skype ou FaceTime ou Messenger ou qualquer coisa que você quiser que foi mais conveniente para você. Também dou cursos de Reiki 1 e 2, também online, na minha sala virtual, e dou outros cursos de alimentação natural. Nisso estou sempre postando as novidades no meu blog e na minha página do Facebook, que chama My Crystal Angel. Então, para ver esses cursos que eu dou, acesse meu site www.mycrystalangel.com. Além desses cursos e palestras, eu também faço tratamentos angelicais, tratamentos energéticos com os anjos, de apometria, reiki, várias modalidades de reiki, limpeza com o Arcanjo Miguel, e também eu faço tratamentos de Angel Therapy, que é a terapia dos anjos, que são leituras angelicais que mexem bastante no nosso emocional, fazem limpezas emocionais bem legais. Os anjos tratam de problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de carreira, problemas de amor, todos os tipos de problemas, e colocam a gente no nosso propósito divino. Nesse momento agora que eu estou gravando esse vídeo, que é fevereiro de 2015, eu ainda não retornei, porque eu tinha parado um tempo de fazer leituras, por causa de falta de tempo mesmo da agenda, estava ocupando muito, eu não estava tendo tempo para os outros projetos do site. Então eu parei um tempo, dei um tempo nas leituras por causa disso, e com o show de rádio também. Mas esse ano, acredito que na metade do ano eu já consiga reabrir a agenda para voltar a fazer leituras angelicais para vocês de terapia dos anjos. E também o show de rádio que vai retornar. Tá? Então agradeço a participação de vocês, que vocês tenham um ótimo congresso e que vocês sejam muito felizes, sejam muito abençoados pelos anjos hoje e sempre. Um beijo a vocês. Até a próxima. Eu gostaria de encerrar essa aula com uma meditação curtinha com os arcanjos, para você sentir a energia deles e continuar sentindo a vibração dos arcanjos durante todo esse congresso lindo. Eu vou usar uma música que foi canalizada pela Saneia Roman,
ela permite o uso em eventos como esse, que ela canaliza músicas de anjos. Esse anjo chama-se Tadeus, e o nome dessa música é Angels of Healing, e você pode encontrar as músicas dela no site orendaben.com. Ela permite o uso dessas músicas em eventos como esse, contanto que você dê as informações corretas sobre ela. Então essa música é do anjo Tadeus. Vou pedir para que vocês se sentem numa posição confortável, com a espinha ereta. E peço para que fechem os olhos. Respirem bem fundo 3 vezes. Esqueça as preocupações nesse momento. Por alguns minutos não existe nada para você se preocupar. Primeiramente, invoco a presença do meu amado Mestre Jesus para que guarde este local e o local onde essas pessoas se encontram na mais alta vibração possível, nos protegendo de toda negatividade, julgamento, influências do ego. Que cada um de nós seja elevado à vibração mais pura possível neste momento, mais amorosa possível, mais elevada possível. Nos mantenha nessa vibração durante todo o dia e noite. Invoco agora a presença dos nossos amados arcanjos, Miguel, Fé, Jofiel, Constância, Chamuel, Caridade, Gabriel, Esperança, Rafael, Mãe Maria, Uriel, Grace, Ezequiel, Ametista, Metatron, Sandalfon, Raziel, Raniel e todos os outros anjos e arcanjos de amor incondicional. Também invoco a presença dos Elohim, Orion, Angélica. Arcanjo Miguel agora se posiciona atrás de você. Todos os outros anjos e arcanjos estão ao seu redor. Miguel te envolve com sua luz azul e te abraça com suas asas, como num grande abraço. Sinta o calor do Arcanjo Miguel te envolvendo, te amando, dizendo a você que você é um filho de Deus e na sua essência você é puro amor e pura luz. Entregue agora nas mãos de Miguel toda a sua dor, todas as suas preocupações, todos os seus problemas. Deixe sair todas as suas mágoas, toda a culpa, todo o sofrimento. Entregue nas mãos do Arcanjo Miguel agora todos os sentimentos que você tem aí dentro, sobre injustiças, pessoas que te fizeram mal, que te machucaram. Entregue tudo. Deixe que saia esse peso do seu coração, esse peso da sua mente. Saiba que os anjos conseguem resolver tudo para muito melhor. Libere. Você não precisa mais se preocupar. Eles resolverão tudo para você. Tudo está resolvido agora. Você terá resultados muito melhores e muito mais felizes do que imaginava.
porque os anjos são uma inteligência infinita. Eles trabalham pela nossa paz, pelo nosso amor, alegria, saúde, prosperidade ilimitados. Eles não querem que você passe necessidade. Eles não querem te ver sofrendo mais. A partir de agora, todos os caminhos serão abertos. Todos os arcanjos sustentam essa energia em você. Todos esses anjos lindos que estão à sua volta abençoam a você, aos seus familiares, aos seus amigos, todas as pessoas que você tem na sua vida. Abençoam o seu trabalho, as suas finanças, o seu propósito divino e abram portas para ele. Eu peço agora que os arcanjos continuem com vocês durante todo o dia, toda a noite, durante todo o mês, durante toda a sua vida, te protegendo de todo o mal e trazendo tudo de bom do universo. Eu peço para que repitam comigo agora 3 vezes. Eu sou aberto para receber tudo de bom do universo. Eu sou aberto para receber tudo de bom do universo. Eu sou aberto para receber tudo de bom do universo. Agradeço por estarem aqui comigo mais uma vez e Angel Blessings!